Boa noite, turma. Tudo bom? Bom, nós vamos falar hoje da aula 3.4. Eu vou projetar aqui, tá, para vocês. Essa aula a gente vai continuar a temática de gestão de projetos. Especificamente, a gente vai falar da gestão do tempo, muito importante na gestão de projetos. Então, aqui a gente tem aqui, gente, a nossa aula, né, 3.3. A gente está 3 aulas de terminar o conteúdo, então no dia 28 a gente já tem o término do conteúdo propriamente dito. Então a gente vai falar um pouco das práticas de gerenciamento do tempo. Né? Apenas um planejamento eficiente que considera prazos execuíveis e um controle bem implantado para identificar os desvios e corrigi-los com assertividade pode garantir o sucesso no cronograma do projeto. Então tudo parte, gente, do planejamento. Como que eu estipulo as tarefas, quais são os tempos de realização de cada tarefa, tá? A gente sabe que existem várias, costumam ocorrer atrasos nas obras, é muito frequente, isso é uma questão muito indesejável, compromete a marca da empresa, a reputação da empresa, gera frustração no cliente, e aí, gente, as perdas são consideráveis, principalmente as perdas financeiras, propriamente ditas, né? Então, a gente vai ver um pouco sobre o planejamento do prazo e elaboração do cronograma. Então, são premissas aí para a gente, então, planejar fazer a gestão do tempo, né? Fazer um planejamento dos prazos. Primeiro, eu tenho que conhecer o escopo. O que eu vou entregar? Quais são as tarefas que eu vou realizar, uma a uma? Qual que é a sequência das atividades? E quanto tempo leva cada uma? Eu vou adequar o prazo à necessidade, né? Vou adequar quais são os prazos necessários para a execução de cada tarefa, cronometrando, analisando, tá? Vou utilizar os dados obtidos em obras similares, é uma boa prática para a gente fazer por analogia, tá? Para estimar quanto tempo vai levar uma determinada obra com base em outras que eu já tenho experiência, que eu já vi. Considerar a disponibilidade física de recursos, está disponível ou não. Criar um cronograma com participação e consentimento dos envolvidos na obra, isso é muito importante, tá? Todo mundo participa desse cronograma, os principais interessados. Atente a fatores que possam impactar a realização do serviço. Então, eu tenho que colocar uma margem de contingência aí, que possa acontecer chuvas, feriados, enfim. Essa pandemia, né, pegou muita gente de surpresa, então é necessário a gente se atentar para isso também. PMI, que é o Project Management Institute, cita 4 ferramentas para a elaboração das atividades de projetos. Né? A primeira delas é a decomposição, que é a subdivisão do trabalho que deve ser executado. Pacotes menores possuem maior facilidade de iniciamento. Não existe uma regra única para a decomposição, mas é comum decompor em etapas, subetapas e tarefas. Então, o que é isso? Né? Se você tem uma tarefa, por exemplo, executar um alicerce, né? Dentro desse alicerce que você vai entregar, você tem várias atividades, como a compra do concreto, a compra da armação, a perfuração dos turbulões, enfim, são um conjunto de pacotes de trabalho que estão dentro desse pacote maior, que é justamente o alicerce. Além disso, eu tenho as ondas sucessivas de planejamento, que o planejamento ele é feito a curto prazo, atualizado conforme as informações vão sendo obtidas, bastante útil em obras com muitas incertezas. Então, à medida que vão surgindo, as informações vão surgindo sobre os prazos, as realizações, eu vou replanejando, tá? Vou atualizando o planejamento. Planejamento utilizado modelos, essa técnica utiliza informações históricas, lições aprendidas por organização. São utilizados dados de obras similares para a realização do planejamento, por analogia, e opinião especializada contratar um especialista mesmo, tá, gente? Ou se você já possui, o especialista ele estipulam os prazos com base nas informações que ele possui, com base em obras similares, na experiência que ele já possui. O sequenciamento das atividades, então, a gente lista as atividades para realizar aquela obra, tá? Eu sequencio elas de maneira lógica, uma decorrente da outra. A equipe do projeto deve identificar os relacionamentos entre elas. É uma boa prática que cada atividade, à exceção da primeira e da última, tenha no mínimo predecessor e sucessor. O que é isso? É uma atividade anterior e uma atividade posterior. Por exemplo, depois que você faz o alicerce, aí você tem condição de começar a levantar alguns outros elementos, como a alvenaria. Não dá para passar a alvenaria, o tijolo, antes do alicerce. Então, existe atividade predecessora que vem antes, né?
e sucessora que vem depois. Então, isso é muito importante aí para a gente poder definir cada tarefa. E aí a gente tem algumas técnicas aqui de sequenciamento das atividades. A primeira delas é a técnica de dependência, tá? Existe dependência obrigatória ou mandatória, que é inerente à característica da obra, dependência arbitrária, definida pelo gerente de projeto de acordo com as necessidades do cliente, ou simplesmente por questões de preferência. Quando a gente fala de obrigatória, é a inerente característica da obra, igual eu estou me referindo. Eu vou fazer o tubulão para depois fazer a estrutura. Não tem essa relação de dependência uma delas, primeiro uma, depois a outra. Eu tenho a arbitrária, que é justamente que o próprio gerente determina, você vai fazer essa etapa primeiro, aquela outra posterior. E a dependência externa, que foge do controle do equipe do projeto, que é a famosa interface, tá? Então, assim, ela pode surgir por decorrência de outros elementos, tá? Fornecimento, o material não chegou, etc. Tem um diagrama de precedência, que eu posso criar um diagrama, tá? E essas conexões representam nós em cada tarefa, e a antecipação de espera, são valores acrescidos subtraídos do pacote de trabalho para alterar o seu relacionamento. Então, eu posso antecipar, colocar uma carência, né, um tempo maior, eu tenho um tempo entre uma tarefa e outra, vai ser 2 meses, vai ser um mês. Então, assim, são todos elementos aí que eu tenho para poder sequenciar as atividades. Além de planejar, né, gente, o que vai ser feito, quando que vai ser feito, qual que é a ordem, a sequência que vai ser feita, as atividades, além disso, eu tenho estimativa dos recursos, tá? Quando a gente fala em estimativa dos recursos, é o quê? É tudo aquilo que serve para a execução das atividades ou é consumido por elas. Após o trabalho de sequenciamento e definição das atividades, chega o momento que se deve fazer a alocação dos recursos. Ou seja, quantas pessoas, ou quais são os materiais que estão associados àquela tarefa, aquela elaboração do alicerce, por exemplo. É possível que alguns dos recursos fiquem, num primeiro momento, com excesso de atividades, logo cabe ao gerente de projetos fazer os ajustes necessários. A falta de recursos poderá impactar não só no atendimento dos prazos necessários para a entrega dos projetos, os principais parâmetros utilizados para estimar os recursos são opinião especializada, análise de alternativas, dados publicados para o auxílio das estimativas bottom-up. E é isso, gente. A gente está falando o seguinte, olha, para eu definir os recursos que cada tarefa vai necessitar, como mão de obra, materiais, equipamentos, eu preciso, às vezes, consultar uma opinião especializada, né, uma opinião de alguém que já é experiente, né, naquele processo, naquela atividade. Eu posso analisar alternativas existentes para poder dimensionar aqueles recursos. Eu posso pegar dados históricos, tá, também para poder estimar. Então, são todos elementos que eu consigo fazer me aportar para poder fazer a análise. Eu tenho um cronograma físico, gente. Aí a gente entra numa técnica bastante interessante, que é chamada técnica PERT, que é o Program Evaluation and Review Technique, tá? Ou estimativa dos 3 pontos, a opinião especializada, estimativa análoga e análise de reserva. A PERT, gente, o que ela faz? Eu considero uma duração de atividade a partir de 3 estimativas para a realização. O parâmetro pessimista, o otimista e o mais provável. E aí eu vou e calculo, tá? A estimativa análoga é com base em analogia, propriamente dita, para outras obras similares que eu realizei. E a estimativa de reserva são pulmões estimados para antecipar os riscos que podem vir no cronograma do projeto. Ou seja, qual que é a reserva de contingência, a reserva de gerenciamento que eu vou utilizar para poder suprir um possível atraso. Okay? Assim que eu determino o sequenciamento e a duração das atividades, né, essas técnicas aqui justamente são boas para justamente elaborar a duração das atividades. Eu tenho o cronograma mesmo, tá? Então, eu tenho as tarefas aqui, a descrição, quantos dias cada uma dura, quando que ela começa e quando ela termina, no caso do MS Project, já gera até um gráfico de Gantt, tá? Que ele mostra esse gráfico de barras aí horizontais, a duração de cada tarefa. A técnica do caminho crítico é uma ferramenta que sublinha a sequência de serviço na qual cada uma das atividades atrasa e toda a obra sofrerá impacto.
O caminho crítico mostra quais são as atividades que, se atrasadas, impactarão no prazo final do projeto. Portanto, atende as atividades com folga zero, com elas que são elas que irão, se atrasadas, impactar no prazo da obra. Ou seja, esse cronograma aqui, gente, a gente sabe que existem tarefas que, uma vez atrasadas, atrasam todas. São justamente as atividades sucessoras que vão se acumulando aqui, a gente percebe que, se atrasou uma, atrasa a entrega final. Então, é importante que essas tarefas, elas, a gente acompanhe de perto. Então, são atividades críticas, por isso a gente chama de método do caminho crítico, ou CPM, tá? Gerenciar o tempo é um ato de planejar e executar o controle consciente sobre a alocação dos recursos, a quantidade de tempo, gasto, como as diversas atividades que irão compor o nosso projeto, sendo um planejamento detalhado e elaboração de um cronograma factível fundamental para garantir o bom andamento das obras, tá? Sem dúvida, é preciso fazer um gerenciamento de projetos do tempo para a gente conseguir, tá, entregar as nossas obras dentro do prazo. E esse é o conteúdo, pessoal, de gerenciamento do tempo. Tá? Nas próximas aulas a gente vai ver os demais gerenciamentos para a gente poder fazer, inclusive, um exercício aí mais no final do mês. Ok? Eu espero que vocês conectem na próxima aula, porque ninguém conectou nessa aula, tá? E eu aguardo vocês aí.